Bom dia, olá 800. Mais uma vez, estamos de volta, aproveitando aí mais uma vez para lembrar vocês, para relembrar na verdade que eu falei na semana passada e com certeza outros professores também estão falando para vocês, aproveitando esse momento aí que nós estamos ou continuamos afastados do contato no colégio, seguindo as orientações dos governos, do Ministério da Saúde, enfim, tomando o cuidado necessário nessa situação, nessa crise, digamos assim, mas não deixando aí a bola cair, mantendo a bola lá em cima. Quando eu digo isso, eu querendo dizer para você, naturalmente você sabe, é que você deve se manter atualizado nas matérias. Falei isso na semana passada e volto a dizer hoje. Não deixem matérias acumularem. Estudem, façam exercício. Sei que em casa, às vezes, a vontade, algumas vezes, é de não fazer ou deixar para depois, é a chamada procrastinação, mas não faça isso, porque vai acumulando. E quando voltar às aulas presenciais, você acaba tendo, ah, acaba ficando, na verdade, atrasado nas matérias, acaba não se situando, demora mais um pouco a pegar, e sem contar a falta, que se você não fizer exercício, que se você não fizer as aulas, claro, se não fizer as aulas não tem como fazer os exercícios, naturalmente, e você acaba também não tendo a sua presença confirmada, e você acaba levando falta. E perde muito conteúdo. Nós estamos aí há mais de um mês, um pouquinho, um mês nessa situação, então são muitas aulas, mas eu sei que você aí está acompanhando, está fazendo e deve continuar se esforçando para poder fazer tudo aquilo que compete a você fazer, aí que os professores estão direcionando para você. Na semana passada nós falamos sobre globalização e vamos continuar falando um pouco mais. Tem muita coisa para ser dita em cima de globalização, há muitos desafios e eu vou começar repetindo a definição de globalização para que a gente entre, inclusive no texto, o mundo globalizado, para poder a gente trocando a ideia, vocês daí, eu daqui, eu falando, vocês acompanhando. E vamos seguir, como diz outro, vamos que vamos. Vamos lá, definição de globalização. É um processo de integração política, econômica e cultural mundial marcado pelos avanços nos meios de transporte e comunicação. Então, nós já demos esse termo aí, essa definição para vocês. Esse termo foi elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação de desenvolvimento nas áreas que foram citadas acima. E vale a pena a gente voltar a, a definição, a conversar um pouco sobre a definição desse tema, porque ele é extremamente importante. Diz aqui, processo de integração. Integrar, eu falei na aula passada, é unir, é manter junto, estar perto. E aí olha as áreas: política, econômica, cultural, mundial, marcado pelos avanços no meio de transporte e comunicação. Olha a palavra, comunicação. Um processo de intensificação de desenvolvimento. Então, olha só como é importante, como a ideia de um mundo mais próximo, e quando a gente fala um mundo mais próximo, é o contato mais rápido entre todo mundo. A ideia é que todos, mas principalmente, uma das áreas principais é que também os governos que falam em cultura, fala em intensificar a economia, né?
avanço da tecnologia. Por quê? Porque tendo esse contato mais rápido, situações às vezes de calamidade, aonde se precisa, aonde se tinha que fazer reuniões e viajar, hoje se pode fazer conferências via internet e resolver muitas coisas, como por exemplo, saúde, alimentação, enfim, tomar decisões, né, importantes para os países, para nós, cidadãos, de maneira onde nós vamos poder ter uma qualidade de vida bacana. Então, essa integração que a globalização trouxe é de suma importância para que o mundo fique um pouco melhor. Então, esse processo de integrar, né, tanto a política quanto a economia, quanto a cultura, o mundo, né, é para, na verdade, facilitar acesso a tudo, para todos, para trazer igualdade para todos, para que as pessoas não se sintam desfocadas de toda a situação. Mas eu disse também na aula passada que, apesar de tudo isso, a gente acaba se deparando com situações que acabam não sendo bem assim. Apesar de tudo ter sido, né, nesse mundo antenado, digamos assim, interligado, e volta a palavra aqui, integrado, existem pessoas que não alcançaram isso ainda. Por quê? Porque não houve e não temos um cuidado maior com alguns outros. Porque vamos falar aqui em internet. Hoje as pessoas falam assim, mas todo mundo tem internet. Não, não tem. Existem pessoas que não têm condições de internet. Por quê? Porque hoje, para se ter um serviço, digamos assim, com a qualidade até média para boa, as coisas são muito caras, não são baratas. Ou é isso, ou você vai ter uma internet que quando você tiver lá, chuviscar lá, cai a internet. Não é? Porque antigamente, lembra da internet quando apareceu, a internet de escada, pelo telefone. Tinha um número de telefone, falava e tal. Hoje as coisas estão assim, instantâneas, progredindo. Isso é muito legal. Mas é preciso haver esse processo de integração, onde todos têm direito. Aí entra a situação que política econômica, sociedade sendo integrada em todo esse processo. E, infelizmente, a gente percebe que pessoas menos favorecidas acabam ficando longe, né, de toda essa situação. Nós vemos hoje o próprio celular, que hoje deixou de ser a luxo. Claro que existe assim celulares excelentes, caríssimos, mas a grande realidade é que hoje um celular mais barato, com as funções mais básicas, está bastante caro. E você imagina alguém que ganha um salário mínimo, por exemplo, com 3, 4 pessoas em casa, comprar um celular para todo mundo. Às vezes é difícil. Parece ser muito simples, mas não é. Enquanto uns têm smartphone, não sei, iPhone, não sei o que, um monte de coisa aí, tem gente que não tem nenhum, porque não tem condições de ter. E aí, deixa, melhor dizendo, de ter acesso àquilo que alguns têm. E aí a gente volta a pensar aqui nesse mundo globalizado e que acaba, de certa forma, sendo injusto em algumas situações com algumas pessoas. Vamos pensar aqui, e eu falei também na semana passada, da fome. No mundo onde as coisas chegam muito rápido, existem pessoas que morrem de fome. Existem pessoas que morrem de sede. O texto sobre o mundo globalizado diz exatamente isso. A tecnologia que hoje nós vivemos, ela é tão capaz de fazer, inclusive, chover no deserto. Olha só que legal. As coisas hoje estão de uma maneira muito avançadas. Isso é muito bacana.
É porque nós estamos aí em volta de um avanço onde tudo no mundo acontece ao vivo e em cores, e isso é bom, como eu disse, a tecnologia, né, avançando, porém, né, nesse progresso todo surgem questões assim que a gente às vezes tem dificuldade de explicar. Como isso, por que hoje pessoas ainda morrem de sede? Né? Porque ainda hoje cidadãos são considerados descartáveis, ou seja, são aqueles que não fazem falta no mundo, porque quando alguém é descartável, é sinal de que ele não está fazendo falta no mundo, porque não tem renda, se não tem renda, não compra, e se não compra, estão fora do mundo globalizado, não estão antenados como a gente fala. Então o que a gente percebe é que a mesma tecnologia que é capaz de fazer chover no deserto é também, né, um mundo globalizado onde afasta aqueles menos favorecidos e que, como eu disse, são os cidadãos que não fazem falta no mundo, que o texto chama de descartável. Depois a gente vai voltar mais essa situação. Então nós percebemos que a grande realidade desse mundo globalizado a gente começa a não entender muito quando percebemos a diferença que há tão perto da gente entre pessoas e pessoas, entre famílias e famílias, entre cidades, entre bairros, enfim, a gente olha e a gente percebe. Claro que eu não estou aqui fazendo comparações, naturalmente, alguns conseguiram ir um pouco mais à frente, se esforçar um pouco mais e aí conseguiram. Eu não estou falando disso. Você, por exemplo, está estudando, seus pais estão investindo em você, você está aí aprendendo, estudando bastante, se preparando para um futuro. Bacana, isso é legal. Mesmo que alguns outros não tenham oportunidade, né, de estudar num colégio particular e tal, mas, né, guardada as devidas proporções, tem um colégio público para estudar. Então, enfim, é uma série de situações. O que eu estou dizendo é de que, às vezes, não estou dizendo disso, de que comparando que alguém avançou mais ou avançou menos. O que eu estou dizendo é que nesse mundo globalizado, algumas pessoas acabam, por até não tendo algumas oportunidades, por várias questões, acabam não conseguindo aquilo que, digamos assim, é ou seria um direito dessa pessoa. Então esse mundo que é muito maneiro, muito bacana, é um mundo que ainda tem as suas situações, um pouco de comodismo por parte de alguns, um pouco de egoísmo, um pouco de falta de preocupação com o próximo, enfim, talvez um pouco mais de generosidade. Generosidade. Ser generoso, olhar para o outro com o olhar que Jesus olhou para nós. Olhar para o outro lembrando que todos temos direito. E é nesse mundo que nós vivemos. Você vive nele, eu vivo nele, e é importante que você já no 8º ano, ano que vem, nono, ensino médio, daqui a pouco faculdade, comece a se preocupar com isso para fazer a diferença. Porque às vezes a gente pode incorrer no erro de não se preocupar com o outro. E quando a gente cresce, que a gente consegue as coisas, a gente acaba esquecendo do sacrifício dos nossos pais a nosso favor, investir na gente, fazer com que a gente estudasse mais um pouco, para a gente chegar mais longe, mas tendo em mente que vão existir sempre outras pessoas com menos estrutura, que não tiveram as mesmas oportunidades. É importante quando a gente estiver um pouco lá em cima, digamos assim, um pouco melhor, mais estruturado, a gente lembre, você lembre do outro.
E nesse mundo globalizado, como eu disse, a qual nós vivemos nele, é importante, né? Nesse mundo criado por Deus, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, é preciso a gente viver de um jeito aonde nós vamos fazer a diferença. Senão, a gente fica naquela situação assim. Eu olho pro meu umbigo, como a gente fala, nas antigas, a pessoa só olha pro seu umbigo. O que quer dizer com isso? É não se preocupar com mais nada a não ser com a gente. Claro que nós somos importantes, naturalmente, mas o outro também é, né? E viver nesse mundo globalizado, aonde tem a coisa boa, mas também tem a coisa não muito boa, é preciso viver com padrão. E aí eu quero agora voltar mais diretamente para você, nesse mundo onde tudo funciona, onde tudo é muito rápido, como você vive nesse mundo globalizado? Qual o padrão que você usa para viver nesse mundo? Portanto, é preciso refletir, é preciso tomar cuidado, porque hoje é muito fácil, temos acesso a praticamente tudo. Hoje a internet, ela faz com que muito rápido nós ficamos assim sabendo todas as coisas que acontecem. Só que é preciso termos um filtro. É preciso termos consciência de que as informações que nos chegam, algumas a gente vai precisar deletar e algumas outras é importante até vocês nem saberem, nem irem buscar saber. Porque nesse mundo antenado, globalizado, onde todo mundo está tendo acesso a várias informações, o que compete a você saber ou não saber? O que compete você ir buscar saber na internet ou não? E quando eu falo de filtro, esse filtro ele é muito importante. Porque na verdade, quando a gente fala de filtro, é você ter cuidado, como eu disse, com aquilo que você pode e aquilo que você não pode. A Bíblia fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E é uma tentação, eu sei que é. Sou ser humano também, como você. Algumas coisas que a gente sabe que está lá, coisas que estão na internet e que a gente tem acesso. Mas a pergunta é: devo ou não devo? Até porque na verdade você não é mais inocente, você sabe quando pode e quando não pode. Porque a gente fala muito das coisas boas do mundo globalizado que aproxima tudo, a gente fala, mas tem muita coisa ruim. Por quê? Porque existem pessoas que usam a coisa boa, ou seja, a internet, um mundo escancarado, onde todos se comunicam ao mesmo tempo, mas usam para coisas não muito boas, para coisas, na verdade, muito ruins, na verdade. A gente vê hoje na internet pedofilia, a gente vê coisas assim inimagináveis vindo de seres humanos para prejudicar o outro. Pessoas ensinando adolescentes, crianças, jovens a fazer coisas ruins. A gente vê pornografia na internet, aí eu sempre oriento, né, vocês e volto a orientar quantas vezes for preciso, que eu já tive. Eu já fui adolescente, claro que no meu tempo não, nem sonhava em ter acesso a essas coisas, mas eu já tive filhos, eu tenho pequenos. Hoje são adultos, mas eu já tive. Ele tinha internet em casa. Então o perigo disso, quando eu sempre, aí, né, eu creio até que você gosta das orientações, mas não descuide, primeiro, das orientações de casa. Vou sempre bater nessa tecla. Tome cuidado com as orientações que vocês recebem em casa dos pais de vocês. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, com quem você anda, onde você vai. Não fique de bobeira, digamos assim. E aí quando eu falo de internet, eu falo para vocês, né, adolescente às vezes é muito despreocupado com certas coisas. Acha que o mundo, que as pessoas são muito boas. Não vivemos assim.
Pode ser que existem pessoas, tomara que nunca aconteça com você, mas talvez pessoas que mais à frente agora não. Agora, de certa forma, você está mais dentro de casa no colégio, você é mais blindado. Mas pode ser também que já tenha acontecido, que já tenham tentado. Então, por isso que as orientações são muito importantes. Aí eu sempre falo, de adolescente às vezes, sei que você não faz isso, mas eu trabalho, né, fora do colégio com adolescentes, com jovens, com adultos, enfim. Vocês sabem disso também e já mandei mensagem para alguns adolescentes, meninos e meninas. Os meninos, por exemplo, postam fotos às vezes sem camisa, só de short, né, mostrando físico, escultural e tal, né, que beleza, fortinho. Não façam isso. Mas bota só ninguém vê. Existem os hackers, pessoas que são hackers que trabalham para o bem, mas as pessoas, como eu disse, trabalham para o mal. Você acha que não? Meninas que às vezes saem do banho e só com a peça de roupa, né, íntima fica postando foto. Não façam isso. Vão à praia e tiram fotos lá deitar. Não façam isso. Existe, lamentavelmente, pessoas, como eu disse, ruins, e conseguem hackear, conseguem pegar a sua foto e usar para os fins mais sujos, mais nojentos que existem. Lembra que eu digo, né, que a gente precisa tomar cuidado em tudo aquilo que a gente faz, aonde a gente está, com tudo quanto é pessoa? Pois é, a internet é um mundo virtual que nos abraça. E aí é preciso tomar cuidado com a nossa vida, não expor, eu estou no restaurante tal, aqui almoçando, jantando, tomando café, lanchando. Façam isso. Postem depois que estiverem em casa. Estão na praia, estão postando foto, eu estou aqui na praia tal, tal. Não façam isso. Eu moro em tal lugar. Não façam isso. Então tudo que é particular, que de alguma forma pode servir para dar pista para pessoas ruins, não façam. Que volta aqui, o mundo globalizado, antenado, ele é fantástico, ele é bom, mas tudo que é bom pode ser pervertido por pessoas. E a gente vê isso direto. E vocês sabem que eu não estou falando nenhuma novidade para vocês. Vocês conhecem muito bem. Então, cuidado com o acesso à internet. Não burlem nenhum de vocês a orientação dos pais de vocês. Não tente, nem imagine, na verdade, fazer coisas que vocês sabem que não é legal fazer. Porque está aí. Os pais de vocês confiam em vocês, querem confiar em vocês. Mas é importante que vocês percebam que, às vezes, quando os pais falam assim, não, e limita algumas coisas para vocês, meu pai não confia em mim. Talvez não seja nem pelos pais de vocês não confiar em vocês. Sei que vocês não dão motivos para os pais de vocês desconfiarem de vocês. Vocês são tudo gente jóia. Mas a grande realidade é que os pais de vocês, os responsáveis por vocês, por conhecer o mundo um pouco melhor do que vocês, sabem o que acontece, conhecem melhor as pessoas, sabem definir melhor uma pessoa. Então eles vão orientando de acordo com a experiência que a vida deu para eles. E não despreze, a Bíblia fala também isso, não despreze o conselho dos pais. Então fique atento. Por exemplo, você precisa estudar na internet. Não só agora, nesse período. É bom você pesquisar na internet coisas para você fazer trabalho, para você aprender um pouco mais. Então você tem acesso. E aí entra a confiança dos seus pais. Não dê escapulidas para ver coisas que você não deve ver. Usa sempre tudo que você tem acesso, que você tem direito. Use para uma coisa boa, para que a sua mente
seja uma mente limpa, uma mente bacana, uma mente legal, onde os seus pensamentos vão sempre ser direcionados para algo bacana, onde a sua mente não vai ser impregnada, não vai ficar cheia de coisas, né, ruins. Mantenha seu coração e sua mente pura. Por quê? Porque você, nós estamos no meio de tudo isso. Quando eu digo tudo isso, estou dizendo nesse mundo. Não tem como a gente fugir dele. Não tem como. Como a gente vai viver? Nós não somos uma ilha, nós não vivemos isolados. Não quero ter acesso a isso, não quero, preciso não saber. Nós precisamos saber do que está acontecendo no mundo. Mas como eu disse, existem coisas que são descartáveis. Estamos nele, mas é preciso, aí eu volto à palavra filtro. É preciso fazer um filtro. É preciso saber, e vocês já sabem, né? E eu acabei de dizer, o texto, Bíblia aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. A questão não é poder. Bem, é verdade que nessa faixa etária vocês nem podem mesmo. Algumas coisas, vocês são de menores, mas eu estou colocando aqui de uma maneira onde vocês que têm acesso à internet, e onde os pais muitas vezes não estão olhando, e aí pode ser que venha aquela, digamos assim, uma vontadezinha, resista, direcione o seu olhar, os seus pensamentos, o seu dedinho para uma outra coisa. Porque como você vai fugir desse mundo onde todo mundo está conectado? Não tem como. Mas você tem como viver de um jeito diferente, antenado, sabendo que tudo que está acontecendo, de tudo que está acontecendo, mas tomando cuidado. Tomando cuidado de que certas coisas não é legal. E vamos falar aqui um pouco de aventura nesse mundo globalizado. O que eu quero dizer com aventura? Você naturalmente tem grupos. Além de Zap, que hoje é muito comum, alunos têm Twitter, diz que Facebook é coisa de velho, mas tem um monte de outro, Instagram, tem todas as situações. Você tem grupos e grupos com colegas, e você pode criar um negócio legal no seu grupo, mandar mensagens para pessoas bacanas, mensagens boas. Você pode ler um livro legal e pegar trechos desse livro, postar na internet. Você pode ler a Bíblia e postar lá um texto bíblico dos ensinamentos de Jesus. Você pode criar um grupo onde vocês, orientado de preferência pelos seus pais, como vocês podem, através da internet, ajudar pessoas. Olha só quanta coisa bacana se pode fazer via internet. Vocês podem criar você já tem a sala de bate-papo, mas assim, um assunto saudável, relevante, falar sobre um tema, de repente criar aí a sala de bate-papo, direcionada até para o responsável lá com vocês, e buscar um assunto onde vocês vão poder, junto com os pais de vocês, debater, conversar, assuntos interessantes. Por exemplo, falar sobre família, olha que coisa legal. Então tem muita coisa que se pode criar na internet, nesse mundo aberto aí, esse mundo que diz assim, mundo sem fronteiras. Nesse mundo sem fronteiras, você pode criar muitas coisas legais, porque parece que não, porque hoje a gente está vivendo assim, muito centrado, eu disse assim, nós mesmos, eu falei isso, mas parecendo que cada um sabe cuidar de si, mas a grande realidade é que tem muita gente precisando de ajuda, muita gente. E você pode até achar que não, mas uma mensagem que você posta lá, boa, como eu disse, um texto de um livro bacana, um texto bíblico, quando você posta e compartilha, você pode ter certeza que outras pessoas vão compartilhar, irão compartilhar. Hoje, lamentavelmente, a gente vê muita gente compartilhando muita coisa ruim,
E assim, me desculpe o termo, a gente vê muita gente compartilhando muita coisa podre na internet. Coisas que não melhoram ninguém, que não edificam ninguém. A gente vê muita coisa ruim. Então, assim, use a sua capacidade, sua inteligência, use o que você tem na sua internet aí boa para poder criar situações onde você vai poder ajudar o outro. E isso é cuidar do outro, isso é se preocupar com o outro. Isso é fazer com que coisas boas cheguem até o outro, talvez pessoas que, como eu disse, não parece, mas estão precisando daquela palavra, daquela frase que você colocou ali. Era aquilo que a pessoa precisava para se reerguer. Quem? Pode ser adolescente, pode ser jovens, pode ser adultos. Não importa. Esse alcance que hoje nós temos no mundo globalizado, ele pode ser usado para coisas fantásticas, para coisas maravilhosas, para coisas boas. Quer ver exemplo? As pessoas compartilham receitas de comida, uma coisa boa. A gente gosta de comer. As pessoas compartilham. Eu conheço uma pessoa que todos os dias, às vezes até mais de uma vez por dia, ela estuda a Bíblia e ela compartilha frases de livro, texto bíblico, e eu fico lá, eu sempre curto e eu sempre compartilho. Por quê? Porque isso vai ajudando outras pessoas. E eu nem sei quem. Porque você tem pessoas, amigos no seu Face, no seu Twitter, no seu Zap. E o Face, por exemplo, que eu tenho, você compartilha, tem amigos que são amigos como o seu, mas esses amigos como o seu são amigos comuns de outros. E assim as coisas vão fluindo. Quando vê, é a rede. Cria-se uma rede de compartilhamento de coisas boas, de coisas saudáveis, de coisas que vão ajudar as pessoas a viverem melhor. E isso é solidariedade. Isso é ser fraterno. Nesse mundo globalizado, aonde e eu já falei sobre isso e vou voltar um pouquinho aqui, aonde hoje o diálogo é muito frio, é uma preocupação que a gente tem, e eu tenho, e naturalmente a internet não substitui o diálogo cara a cara, eu não estou dizendo isso, e que é um lado ruim também do mundo globalizado, aonde às vezes dentro das nossas casas a gente está conversando de um quarto para o outro, do andar para o outro, nós estamos conversando via celular, né, via Zap, Twitter, Instagram, sei lá. Às vezes nós estamos lanchando com a família, almoçando, e se a gente não tiver cuidado, a gente acaba, né, come e nem olha para o outro, não conversa sobre nada, a gente só fica lá com os dedinhos lá, mexendo. E eu tomei uma decisão quando eu fui num shopping, determinado. Eu já não tenho muito hábito mesmo, graças a Deus por isso, eu não sou viciado, eu não fico, né, em celular, mas eu lembro que eu tomei uma decisão assim mesmo quando eu fui num shopping. E eu comecei a observar um grupo de jovens e de outras pessoas, mas o que me chamou a atenção foi né, um grupo de jovens, eles estavam na mesa, rindo, né, falando algumas coisas altas, e dava-se a impressão que eles estavam conversando entre si. E aí você olha, mas o que eu vi foi alguns adolescentes e jovens com o celular na mão, teclando igual uns doidos, desculpa aqui o termo, e não estavam conversando, na verdade interagindo. Estavam usando o celular para conversar com pessoas que não estavam ali e rindo ali do que estava. E ninguém, na verdade, estava ali conversando com o outro. Então tem esses perigos também. E isso é ruim, porque nada substitui o olho no olho, o cara a cara. Isso é importante para nos desenvolvermos também, para ter um contato com o próximo, com a nossa família, com o amigo, com o colega, enfim.
Eu não estou falando disso, não estou deletando, muito pelo contrário. Eu até já chamei a sua atenção, né, em relação a essa coisa de ficar só em celular, só na tela, só na tela. Preciso que não é isso. O que eu estou dizendo é que vocês devem usar a internet para essas coisas. E não parece não, mas a gente não é solidário somente dando roupa, dando comida. Não, a gente é solidário não só presencial. E para isso a internet é muito boa. Para isso também, para outras coisas também é. Mas o que eu estou dizendo assim, para isso a internet também faz muita diferença. É quando a gente usa para ser solidário. Quer ver um negócio? Um exemplo assim bem forte. Se você tivesse a oportunidade de repente de ir a um hospital de crianças com câncer, fazer lá uma visita presencial, olha só que coisa bacana. Mas vamos pensar aqui, se você tivesse acesso a alguma dessas crianças, como você, adolescente, acesso a um contato com ela, e você pudesse compartilhar com essa pessoa, com esse adolescente, alguma coisa bacana que talvez durante um tempo lá no hospital ele não pode ter internado, fazer um tratamento. Olha só que coisa bacana. Isso é solidariedade. Isso é solidariedade. E a gente começa a ver que o mundo precisa de pessoas como você. Como você. Pessoas assim, antenadas, que sabem mexer em computador e viram o computador de cabeça para baixo, como eu disse, seu smartphone, seu iPhone, seu celular, enfim, sabe mexer em tudo isso aí. Usa essa ferramenta para um negócio legal. Usa, né, isso para uma coisa bacana, porque há muitas coisas que a gente às vezes não percebe, não é porque elas não estão acontecendo, não, porque dá a impressão assim, está acontecendo nada. Não, ao nosso redor, o mundo está girando, estão acontecendo muitas coisas e a gente às vezes fica meio que desapercebido de tanta coisa que acontece. E assim, é igual informação. Hoje nós recebemos assim, o volume de informações, melhor dizendo, que nós recebemos é tanto que a gente não dá conta. Hoje a gente entra na internet, vê uma relação de tudo quanto é assunto. Nós não conseguimos dar conta num dia de 24 horas, dar conta de todas as informações que chegam. Então a gente seleciona, a gente escolhe, a gente vê. Porque a gente não tem a vida toda para ficar grudada 24 horas em computador, na tela. Nós temos que estudar, como eu já disse. Nós temos que, às vezes, fazer curso, uns têm que trabalhar, outros têm que fazer algumas outras coisas, descansar, comer, se divertir. Então, assim, ninguém tem tempo para ficar direto. Não tem como. As informações, elas chegam no volumes são muito intensos, são muita coisa. Mas tem como a gente ser orientado de uma maneira onde a nossa atenção também vai ser voltada para o outro. Vivemos em um mundo aberto, e eu já falei isso aqui, um mundo sem fronteiras, mas que na verdade nós temos colocado cercas, muros em muitas situações. Nós temos colocado uma barreira em muitas situações. Nós temos às vezes colocado barreiras em amizade. Temos colocado barreiras porque às vezes nós deletamos o colega, o amigo, em prol de ficar, né, direto focado em internet. Então esse mundo globalizado, como eu disse, que é excelente, mas é preciso que a gente tome cuidado. Na próxima aula nós vamos voltar a esse mesmo assunto, a esse mesmo tema, trazendo algumas perspectivas bíblicas sobre esse mundo globalizado e entrando diretamente mais no texto, o mundo globalizado, para que a gente perceba
que o mundo criado por Deus, que Deus continua mantendo o controle de todas as coisas, mas Ele deu para você, Ele deu para mim, Ele deu para nós o livre-arbítrio, ou seja, nós podemos fazer aquilo que nós queremos, mas nem tudo que nós queremos fazer, devemos fazer. O que nós precisamos fazer é tornar o mundo a qual nós vivemos um pouco melhor. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.